Você já teve um problema que parecia que nunca ia embora? Sabe aquela situação que você acorda de manhã e ela tá lá? Você vai dormir e ela está lá? Talvez você esteja vivendo isso hoje. Uma doença que não cura, uma dívida que só aumenta, um vício que você não consegue largar, ou uma depressão que dura anos. Você já tentou de tudo? Já foi em especialistas, já tomou remédios, já fez campanhas, já pediu ajuda, e parece que quanto mais você mexe, pior fica. A história de hoje não é sobre uma mulher famosa. Nós nem sabemos o nome dela. A Bíblia chama apenas pelo nome do seu sofrimento, a mulher do fluxo de sangue. Mas se você sente que as suas forças acabaram e que o seu dinheiro não serve para mais nada, preste muita atenção, porque essa mulher descobriu um segredo. Ela descobriu que quando os recursos da terra se esgotam, o estoque do céu ainda está cheio. Neste vídeo, vamos caminhar com ela no meio da multidão para descobrir como arrancar o milagre de Jesus, mesmo quando tudo diz não. Se você precisa de uma cura urgente, menos no corpo, na alma ou no bolso, fique até o final, porque o mesmo poder que saiu de Jesus naquele dia está disponível agora. Vamos voltar 2000 anos no tempo, para uma cidade chamada Cafarnaum. Imagine a vida dessa mulher. O texto de Marcos 5 é brutalmente honesto. Ele nos dá 3 informações que desenham o retrato da miséria humana. Ela sofria há 12 anos. Ela sofreu muito nas mãos de vários médicos. Ela gastou tudo o que tinha e não melhorou. Pelo contrário, piorou. Vamos falar do tempo. 12 anos. 12 anos não são 12 dias. É uma vida inteira. Imagine sangrar todos os dias por 4.380 dias seguidos. A fraqueza física, a anemia constante, a pele polida, o tontura ao levantar da cama. Mas a dor física não era a pior parte. A pior parte era a solidão. Pela lei de Moisés, Levítico 15, uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura. Isso significava isolamento social total. Ela não podia abraçar ninguém, não podia sentar na mesma cadeira que outra pessoa, não podia entrar no templo para orar. Se ela tocasse no marido, ele ficava impuro. Se ela tocasse nos filhos, eles ficavam impuros. Imagine 12 anos sem um abraço. 12 anos ouvindo as pessoas gritarem afasta-te. Quando você passa na rua, ela estava morta socialmente, embora estivesse viva fisicamente. E para tentar resolver isso, ela foi à falência. O texto diz que ela gastou tudo. Imagine ela vendendo as joias, depois vendendo os móveis, depois talvez vendendo a própria casa. Cada moeda que ela entregava na mão de um médico era uma esperança que morria. Eles prometiam cura, faziam tratamentos dolorosos, davam ervas amargas. E nada, ela olhava para a conta bancária. Zero. Ela olhava para o corpo, pior do que antes. Talvez você esteja assim hoje. Você olha para a sua vida e pensa, eu tentei, eu investi, e me esforcei, e o que eu ganhei com isso? Nada. Só fiquei mais pobre e mais cansada. O sentimento de frustração dela era gigante. Por que Deus permitiu isso? Por que comigo? Mas foi exatamente nesse momento, quando o dinheiro acabou e a ciência disse, não tem jeito, que ela ouviu um barulho na rua. Não era um médico, não era um cobrador. Era um carpinteiro de Nazaré que diziam que ressuscitava mortos. Ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. Alguém contou para ela. Ele curou um leproso. Ele acalmou uma tempestade. Uma faísca acendeu no coração daquela mulher anêmica. Ela pensou, se ele curou leprosos que também são impuros, talvez ele não tenha nojo de mim. Mas havia um problema gigante, a multidão. Jesus estava cercado por uma massa de gente esmagando ele. Para uma mulher impura, entrar no meio de uma multidão era crime. Era proibido. Se alguém a reconhecesse, poderiam apedreá-la ali mesmo por contaminar as pessoas. Aqui está o ponto de virada da história dela. E é o ponto de virada da sua... Ela tinha 2 opções. Ficar em casa, segura, mas doente e morrendo aos poucos. Sair para a rua, correr risco de morte, mas com a chance de ser curada. O desespero produz coragem. Ela tomou uma decisão que mudou a história. Eu não vou pedir para ele me curar. Eu não vou parar ele. Eu não vou nem falar com ele. Porque se eu falar, vão ver que sou eu. Ela criou uma estratégia silenciosa. Se eu tão somente tocar na orla da sua veste, sararei. Olha a teologia dessa mulher. Ela não precisava de uma oração longa. Ela não precisava que Jesus impusesse as mãos. Ela cria que Jesus era tão poderoso, mas tão poderoso, que até a roupa dele estava carregada de vida. Ela decidiu rastejar. Ela colocou um véu sobre o rosto, olhou para aquela multidão compacta e deu o primeiro passo. Imagine a cena. Jair, o chefe da sinagoga, estava guiando Jesus. Havia pressa. A Bíblia diz que a multidão o apertava. Não era uma fila organizada. Era um caos. Agora, coloque aquela mulher frágil, anêmica, fraca por perder sangue há 12 anos, tentando furar esse bloqueio humano. Ela não tinha força física para competir com os homens que cercavam Jesus. Se ela fosse empurrada e caísse, seria pisoteada. Se o véu caísse do rosto dela e alguém a reconhecesse,
Ela seria humilhada publicamente. Cada passo era uma batalha. Eu imagino que, em algum momento, ela teve que descer ao nível do chão. Enquanto todos olhavam para o rosto de Jesus, ela olhava para os pés. Ela rastejava entre as sandálias, sentindo o cheiro da poeira, levando chutes acidentais, sendo espremida, mas ela tinha o alveior lá da veste. Para os judeus, a orla, os tzitzit, representava a autoridade e a santidade de Deus. Ela não queria abraçar Jesus, ela só queria encostar na autoridade dele. Quantos de vocês estão se sentindo assim? Rastejando na vida? Você olha para o lado e vê todo mundo em pé, vivendo normal, sorrindo, e você sente que está no chão, sendo pisado pelas circunstâncias, invisível no meio da multidão. Mas preste atenção, a posição de humilhação dela foi a posição estratégica para o milagre. Às vezes é no chão, quando não temos mais para onde cair, que ficamos na altura certa para tocar o milagre. Ela estica a mão trêmula, os dedos dela roçam no tecido. Foi um toque sutil, foi um toque de segundos, mas naquele milésimo de segundo uma conexão elétrica espiritual aconteceu. A Bíblia diz em Marcos 5:29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, imediatamente. Não foi uma recuperação lenta, não foi daqui a 3 dias você vai melhorar. Foi instantâneo, ela sentiu no corpo, sabe aquela dor que te acompanha há anos? Sumiu, a fraqueza virou vigor. O sangue parou, o útero cicatrizou, a vida voltou. Ela sentiu um calor, uma energia, uma cura física real percorrendo as veias. Ela sabia. Estou curada. Imagine o alívio. 12 anos de tortura encerrados em um segundo. O plano dela era perfeito. Tocar, ser curada e sair de fininho sem ninguém ver. Ela já estava se virando para ir embora, feliz, anônima e curada. Mas Jesus parou. Jesus parou de andar. A multidão parou também, confusa. Jesus olhou em volta e fez a pergunta mais estranha daquele dia. Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos, liderados por Pedro, sempre prático, quase riram. Eles disseram, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem me tocou? Em outras palavras, Jesus, todo mundo está te tocando. Tem gente esbarrando no seu braço, pisando no seu pé, batendo nas suas costas. Como assim quem tocou? Aqui está a lição de ouro deste vídeo. Pedro estava falando de contato físico. Jesus estava falando de demanda de fé. Havia centenas de pessoas esbarrando em Jesus, mas ninguém estava sacando nada dele. Eram curiosos, eram fãs, eram religiosos, mas aquela mulher não esbarrou, ela conectou. Jesus disse, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude e poder. Pense em Jesus como uma usina elétrica de alta tensão. A multidão era como fio encapado. Encostava, mas não conduzia. A fé daquela mulher descascou o fio. Quando ela tocou, a energia saiu dele e entrou nela. Você tem ido à igreja como a multidão ou como essa mulher? Você pode passar 20 anos esbarrando em Jesus nos cultos, cantando as músicas, ouvindo a pregação e voltar para casa com o mesmo fluxo de sangue, com o mesmo problema. Esbarrar em Jesus não cura. Estar perto de Jesus não resolve. O que resolve é o toque da fé intencional. É aquele momento que você diz, eu não vou sair daqui sem a minha resposta. Eu não aceito voltar para casa do mesmo jeito. Jesus sabia exatamente quem tinha tocado. Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Então por que ele perguntou? Por que ele queria expor a mulher se ela queria se esconder? Porque Jesus não queria apenas curar o corpo dela. Ele queria curar a alma. Ele não queria que ela fosse embora curada, mas ainda se sentindo uma ladra de milagres ou uma fugitiva. Ele parou a multidão para restituir a dignidade dela. Jesus continuava olhando ao redor. Seus olhos varriam a multidão. A mulher percebeu que não podia se ocultar. Tente se colocar no lugar dela agora. O coração disparou. O suor frio desceu. Por que ela estava com tanto medo? Ela já não estava curada? Sim, mas na cabeça dela ela tinha acabado de cometer um crime religioso. Ela, uma mulher imunda, tocou no Santo de Israel. Ela esperava uma bronca. Ela esperava que Jesus gritasse, como você ousa me sujar? Saia daqui. A religião muitas vezes nos ensina a ter medo de Deus. Nos ensina que se fizermos algo errado, o raio vai cair, que os somos indignos. Ela tremia porque conhecia a lei, mas não conhecia a graça. Então, a Bíblia diz que ela veio, trêmula, e se prostrou diante dele. Ali, no chão, diante de centenas de pessoas, ela teve que se expor. O texto diz, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. E como logo sarara, ela contou toda a verdade. Imagine o silêncio na multidão. Jair estava com pressa, mas Jesus parou o relógio. Jesus queria ouvir a história dela. Ela deve ter dito, Senhor, faz 12 anos que eu sangro. Eu perdi todo o meu dinheiro. Eu perdi minha família. Ninguém me toca. Eu estava desesperada. Eu só queria uma chance. Jesus não a interrompeu. Jesus não olhou para o relógio. Para Jesus, ouvir a dor daquela mulher era mais importante do que qualquer agenda.
Deus não tem pressa quando o assunto é a sua vida. Você acha que está incomodando a Deus com seus problemas? Nunca. Ele parou o universo para ouvir o desabafo dela. Quando ela terminou de falar, ela abaixou a cabeça esperando a sentença. E Jesus abriu a boca. Ele poderia ter dito, mulher. Ele poderia ter dito, senhora. Ele poderia ter dito, cidadã. Mas ele usou uma palavra que ele nunca usou para nenhuma outra mulher nos evangelhos. Ele disse, filha. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Você tem noção do peso dessa palavra? Faziam 12 anos que ela era chamada de impura, doente, maldita, excluída. Segundo. Jesus cancelou todos os rótulos ruins e deu a ela o maior título que existe. Filha, ele estava dizendo para a multidão. Vocês a tratam como lixo, mas eu a trato como família. Ela não é uma estranha que roubou poder. Ela é uma filha que acessou a herança do pai. Isso é o que Deus quer fazer com você hoje. O mundo pode te chamar de falido, divorciada, ansioso, fraco, mas quando você toca em Jesus com fé, ele muda o seu nome. A cura física foi apenas um detalhe. A verdadeira cura foi a inclusão. Ela entrou na multidão como uma rejeitada e saiu como filha de Deus. Jesus termina dizendo, vai em paz. No hebraico, shalom não é apenas ausência de guerra. Significa plenitude, completude, prosperidade e saúde total. Jesus estava restituindo tudo o que ela perdeu. O dinheiro que ela gastou, Deus iria restituir de outras formas. A saúde estava nova. A vida social, agora ela podia abraçar, ir a festas, entrar no templo. Note algo interessante. Jesus diz, a tua fé te salvou. Ele divide o crédito do milagre com ela. Ele não diz, o meu poder te salvou, embora tenha sido. Ele diz, a tua fé. Jesus estava devolvendo a dignidade para aquela mulher. Ele estava dizendo, você não é uma vítima passiva. Você foi uma mulher de atitude. A sua coragem ativou o céu. Não espere Deus fazer tudo sozinho enquanto você fica no sofá lamentando. A fé é uma parceria. Você entra com a atitude, o toque. Deus entra com o poder, a virtude. Se ela tivesse ficado em casa chorando, teria morrido doente. Porque ela saiu e enfrentou o medo. Ela voltou curada e chamada de filha. Mas, enquanto Jesus estava ali, chamando-a de filha e devolvendo a paz, algo terrível aconteceu. Lembra do Jé? O pai que estava esperando Jesus ir curar a filha dele de 12 anos? Enquanto Jesus perdia tempo curando a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jair com a pior notícia possível. O cenário mudou de celebração para luto. Segundo. E é aqui que vamos aprender o que fazer quando a demora de Deus parece ter matado o seu sonho. Enquanto a mulher sorria, Jair chorava. Imagine a agonia desse pai. Ele era um homem importante, chefe da sinagoga. Ele se humilhou, caiu aos pés de Jesus e pediu urgência. Minha filha está morrendo, vem depressa. E Jesus foi. Mas no caminho, Jesus parou. Ele parou para conversar com uma mulher que tecnicamente nem deveria estar ali. Jair deve ter olhado para o relógio da vida pensando, Jesus, por favor, não temos tempo para isso. Deixa essa mulher para depois. E então, o pesadelo aconteceu. Chegaram os servos da casa de Jair e disseram a frase que gela a espinha de qualquer pai. A tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Acabou. O prazo venceu. Para a lógica humana, a parada de Jesus para curar a mulher foi fatal para a menina. Se Jesus não tivesse parado, ele teria chegado a tempo. A culpa bateu na porta de Jair. Eu devia ter apressado ele. Eu falhei. E a resignação também. Não incomodes mais o mestre. Essa frase é o veneno da fé. O mundo vive dizendo isso para você. Não incomode mais a Deus com esse casamento. Já saiu o divórcio, não ore mais por essa dívida. O banco já tomou o carro, não peça mais a cura. O médico já deu o laudo final. Eles dizem, aceite, morreu, não seja inoportuno. Jair estava prestes a desabar. O joelho dele fraquejou. As lágrimas vieram. Mas antes que o desespero entrasse no coração de Jair, Jesus interveio. O versículo 36 de Marcos 5 é genial. Diz assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, preste atenção. Jesus ouviu, mas não acudiu. Em outras versões diz que Jesus ignorou o que eles falaram. Jesus ouviu a notícia de morte, ela morreu. Mas ele escolheu não dar crédito àquela informação como sendo a final. Ele olhou nos olhos de Jair e deu uma ordem. Não temas. Por que não temas? Porque o medo é a fé no diabo. O medo é acreditar que o mal é mais poderoso que Deus. Se Jair deixasse o medo entrar, a fé sairia. Jesus disse, Jair, foca em mim. Ignora o relatório médico. Ignora o choro dos mensageiros. Olha para mim. Crê somente. Talvez hoje você recebeu uma notícia de morte, menos morte de um projeto, de um relacionamento, de uma esperança. Jesus está dizendo, tape os ouvidos para o já era do mundo. Enquanto eu estiver na sala,
A morte não tem a última palavra. Jesus provou ali que ele não trabalha com o cronos tempo do relógio, ele trabalha com o kairos tempo de Deus. Para nós, chegar atrasado é fatal. Para quem há a ressurreição e a vida, não existe atraso. Ele chega na hora certa, mesmo quando parece tarde. Jesus dispensou a multidão. Ele não queria curiosos no momento do milagre. Ele pegou apenas Pedro, Tiago e João, seus homens de confiança, e o pai e a mãe da menina. Eles caminharam até a casa de Jair. Quando chegaram lá, o clima era terrível. A Bíblia diz que havia grande alvoroço, choravam e pranteavam muito. Eram os carpideiros profissionais. Gente paga para chorar em velórios, misturados com a família desesperada. Era o ambiente da morte, o cheiro da morte, a música da morte. Jesus entrou naquela atmosfera pesada e fez uma pergunta que ofendeu a todos. Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Imagine a reação das pessoas. Eles pararam de chorar e começaram a rir. E riam-se dele. Eles sabiam o que era a morte. Eles viram o corpo frio. Eles checaram o pulso. Eles pensaram, esse carpinteiro é louco. Ele está negando a realidade. O mundo vai rir da sua fé quando você disser, eu creio que vou sair dessa dívida. Eles vão rir e mostrar o extrato negativo. Quando você disser, meu marido vai voltar, eles vão rir e mostrar a nova namorada dele. A fé parece loucura para quem não conhece o poder de Deus. Mas Jesus não discute com a incredulidade. O que ele fez? Ele, porém, mandando sair a todos. Jesus expulsou a dúvida da casa. Ele colocou para fora quem estava rindo. Para um milagre acontecer na sua casa, às vezes você precisa colocar para fora quem não acredita. Você precisa parar de contar seus sonhos para quem ri deles. Você precisa limpar o ambiente, fechar a porta do quarto e ficar só você, Jesus e a promessa. Jesus entrou no quarto onde estava a menina morta. O quarto estava frio e silencioso. A morte gritava que tinha vencido, mas a vida tinha acabado de entrar pela porta. Jesus entrou no quarto. Ele não fez um ritual complexo. Ele não gritou. Ele apenas se aproximou da cama, pegou na mão fria e sem vida da menina e disse duas palavras em aramaico, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Sabe como uma mãe acorda um filho de manhã para ir à escola? Com essa mesma naturalidade. Para nós, a morte é o fim. Para Jesus, a morte é apenas um sono do qual ele tem o poder de nos acordar. Imediatamente o espírito dela voltou. O coração voltou a bater. A cor voltou às bochechas. Ela não apenas abriu os olhos. A Bíblia diz que ela levantou-se e andava. Ela voltou com força total. Jesus, sempre prático, olhou para os pais que estavam em choque, de boca aberta, e disse, deem comida para ela. Jesus se preocupa com os detalhes. Ele não apenas ressuscita o seu sonho, ele garante que o seu sonho tenha força para caminhar e se alimentar. Imagine a festa naquela casa. O choro de luto virou choro de alegria. Os que riam de Jesus lá fora tiveram que engolir a risada ao ver a menina correndo pela sala. Jair descobriu naquele dia que o atraso de Jesus não foi uma falha, foi uma estratégia para um milagre maior. E aqui está o segredo espiritual que liga essas duas histórias e que vai explodir a sua mente agora. Preste atenção na matemática de Deus. Há quanto tempo a mulher do fluxo de sangue sofria 12 anos? Qual era a idade da filha de Jair? 12 anos. Veja como Deus tece a história. Há 12 anos, enquanto Jair celebrava o nascimento da sua filha, aquela mulher começava a morrer socialmente com sua doença. Durante 11 anos, enquanto a menina crescia e trazia alegria, a mulher perdia tudo e só tinha tristeza por achar injusto. Parecia que Deus tinha esquecido de uma e abençoado a outra. Mas no dia exato em que a menina completou 12 anos e a morte chegou para ela, a vida chegou para a mulher. Jesus entrelaçou os destinos. Ele precisava passar pela mulher para provar a Jair que ele tinha poder sobre o tempo e sobre a doença. A cura da mulher foi o combustível de fé que Jair precisava para ver a ressurreição da filha. O que isso ensina para você? Nunca tenha inveja da bênção do outro. Nunca ache que Deus esqueceu de você. Às vezes Deus está preparando o cenário há 12 anos. O que parece um atraso na sua vida é apenas Deus sincronizando o relógio dele para que quando o milagre acontecer, ele seja completo. Ele é o Deus que cura a mulher falida e ressuscita a filha do rico. Não importa o seu status social, o poder dele é para todos. Eu quero orar agora por você que se identificou com essa mulher que gastou tudo e não viu o resultado. E por você que se identificou com Jair, que tem um sonho morto em casa. Senhor Jesus, médico dos médicos e Senhor do tempo, nós entramos na tua presença agora. Tu vês este filho e esta filha que estão sangrando há anos, sangrando dinheiro, sangrando alegria, sangrando esperança. Eles já tentaram de tudo, Pai, e só pioraram. Mas hoje, eles decidiram tocar na tua orla pela fé. Eu profetizo agora. Estanca a hemorragia. Em nome de Jesus, que pare agora todo vazamento financeiro na vida deles. Que pare agora toda doença que a medicina não explica.
restitui a dignidade, restitui o que foi gasto. E para aqueles que receberam uma notícia de morte, menos morte no casamento, morte nos projetos, menos nós liberamos a palavra Talita Cumi. Levanta-te, sonho, levanta-te. Esperança, levanta-te. Nós expulsamos o espírito de zombaria e medo e declaramos que a tua casa é casa de milagres, em nome de Jesus. Amém. Se você crê que Deus tem o tempo perfeito para tudo, eu quero que você deixe um comentário profético aqui embaixo. Essa vai ser a sua declaração de fé contra a ansiedade. Escreva: o tempo de Deus é perfeito. Declare isso. O seu milagre não está atrasado, ele está sendo preparado. Se inscreva no canal para continuarmos essa jornada juntos. Este é o Passos com o Senhor. Toque nas vestes de Jesus hoje e até a próxima.